Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero saudar o senhor senador, presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, que gentilmente cedeu este espaço do plenário do Senado Federal para a realização desta solenidade em comemoração aos 45 anos de existência da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Saúdo também o presidente, o vice-presidente, presidente em exercício aqui nessa solenidade do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que nos honra com a presença nesta solenidade. Saúdo também o eminente senador da República pelo Piauí, o senador Elmano Ferrer, que foi um dos signatários do requerimento para essa solenidade. Também saúdo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, meu amigo do Maranhão, Reinaldo Soares da Fonseca, que nos honra aqui com a presença, o deputado federal Paz Landim, que, assim como o Elmano, temos amizades, inclusive familiares. Um dos irmãos dele era um grande amigo meu lá do Piauí, o Patrocínio, foi nosso candidato a reitor lá na Universidade Federal nos idos da década de 80. Saúdo também todos os ex-presidentes que estão aqui da AJUF, o Gabriel Vedi, que foi presidente da AJUF, o Wilson Darós, Edgar Bueno, Nino Toldo, Paulo Sérgio Domingues, Torinho Neto, todos nos honram aqui com a presença. Também os senhores senadores, deputados federais que estão aqui presentes. Vejo aqui o conselheiro do CNJ, Norberto Campelo, que também temos amizades, inclusive familiares, e gostaria também de saudar aqui o nosso Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, porque eu fui promotor de Justiça no Maranhão durante 5 anos. Então, eu fiz muitas amizades no Ministério Público do Maranhão, porque isso me trouxe essa dupla naturalidade, o Piauí e o Maranhão, porque o Maranhão me acolheu, apesar de eu formado no Piauí, mas o Maranhão me acolheu, fui promotor de justiça, me casei no Maranhão com Mônica, lá na cidade de Grajaú. Aqui está uma amiga sua, a Graça Amorim, que está ali, que é também promotora lá do Maranhão, e o Gonzaga está aqui, é uma honra para nós a sua presença. A presença também dos presidentes dos tribunais regionais federais, a desembargadora Cecília, o desembargador Manuel Erhardt, o desembargador André Fontes, que é presidente do TRF da 2ª Região, e tantos amigos aqui, os presidentes das associações nacionais, porque nós temos uma frente associativa da qual participam todas as entidades nacionais, e eles estão aqui representados, a Norma, que é presidente da CONAMP, o Jaime, presidente da AMB, também o Fabiano, que é presidente da NPT, o Robalinho esteve aqui, também presente, o Botoli, o nosso caríssimo Elísio, que é presidente da Associação do Ministério Público aqui do Distrito Federal, o Edmundo, que somos amigos há muito tempo também, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar, está aqui. Vejo também procuradores gerais de Justiça do Rio de Janeiro, que está aqui presente, o ex-procurador também do Rio de Janeiro, também aqui. É uma honra, talvez até mesmo pela presença da nossa colega Renata Gil, que eles estejam aqui nos prestigiando. Então, é uma honra, uma satisfação muito grande. Os senadores que estão aqui também, o senador Wellington. Então, é uma satisfação imensa, uma emoção que não se
expressa em palavras. Eu não quero também me estender muito, porque a solenidade ela é uma solenidade comemorativa e nada melhor do que os agradecimentos. O ministro Humberto Martins é meu amigo de WhatsApp e nós sempre trocamos mensagens de elevação espiritual, inclusive as elevações em relação, e principalmente a Deus, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo. E eu não poderia deixar aqui de fazer esse primeiro agradecimento a Deus. Eu não posso deixar de agradecer a Deus por nos dar esta oportunidade de nós estarmos aqui neste evento, esse evento lindo, tão bem prestigiado por todos. Só a graça dele para permitir que nós estejamos aqui presentes nessa oportunidade. Então, para nós, é uma satisfação imensa e uma alegria estar aqui com vocês. A Justiça Federal, ela foi criada, como disse o ministro Toffoli, em 1891. Interessantemente, a criação da Justiça Federal, ela é feita junto com a criação do Supremo Tribunal Federal. Àquela época, os recursos das decisões dos juízes federais eram feitos diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Justiça Federal ela foi criada de acordo com o modelo americano. Isso fez com que a Justiça Federal seja uma justiça criada com a República. E a República criada no Brasil foi uma república federativa. Por isso, nós, aqui no Brasil, adotamos também a criação da Justiça Federal. O Marechal Deodoro da Fonseca, como bem dito, no dia 11 de outubro de 1891, criou, por meio do decreto 848, a Justiça Federal, tendo como seu órgão principal o Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal foi criado, como órgão de cúpula da Justiça Federal, houve, é claro, muitas discussões. Por quê? Porque o antigo Supremo Tribunal de Justiça, que era o Supremo Tribunal do Império, ele só resolvia as questões particulares, privadas, e veio o Supremo Tribunal Federal para exercer o poder moderador que anteriormente só era exercido pelo imperador do Brasil, no caso, Dom Pedro II. E o Miguel Seabra Fagundes, ele falando sobre isso, ele disse: vínhamos em 1891 do Império, onde a justiça não tinha nenhuma expressão política. Era um poder que se limitava a dirimir as controvérsias do direito privado, de modo que os atos da administração pública escapavam por inteiro ao seu controle. E de chofre, pela instituição da República, o Poder Judiciário foi elevado a plano de excepcional importância na vida política do país. Atribuiu-se-lhe, ao lado da função que já era sua, de dirimir as questões de ordem privada, uma outra da maior importância, a de guardar os direitos individuais contra as infrações decorrentes de atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso, então, trouxe para o Supremo Tribunal Federal uma posição de índole político-institucional. Por isso, nós aqui, na data de hoje, elevamos e reconhecemos a iniciativa do senhor presidente do Senado em realizar essa solenidade aqui no plenário, porque nós precisamos, no Brasil, de diálogo. Nós precisamos de interlocução entre os poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esses poderes, como diz a própria Constituição, são independentes, mas eles são harmônicos. E essa harmonia, ela precisa existir.
Por isso, nós saudamos e reconhecemos, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Senado, essa iniciativa salutar de abertura do diálogo entre as instituições. O Brasil precisa de diálogo, precisa que as suas autoridades, os seus homens e mulheres que estão comandando o país se reúnam, conversem, dialoguem para que o Brasil possa, o mais urgente possível, superar a crise na qual ele se encontra. A Justiça Federal, ela, em 1937, houve um hiato, porque com o Estado Novo, a Justiça Federal ela foi extinta. Somente em 1946, com a Constituição Democrática, a Justiça Federal ela retorna. Mas ela retorna parcialmente, com a criação do Tribunal Federal de Recursos. Mas até então não havia um tribunal, não havia os juízes de primeiro grau, que somente voltaram em 1966, com a Lei 5.010, instituindo a nova Justiça Federal, um segundo período da Justiça Federal. E os seus primeiros juízes foram nomeados em 1967. E 5 anos depois, em 1972, a AJUF foi criada. Ou seja, a Justiça Federal hoje existente, ela caminha par e passo com a AJUF. E é importante registrar, além da eleição do primeiro presidente, que foi o Jesus Costa Lima, também a primeira diretoria eleita, que constou os seus 2 vice-presidentes, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aldir Passarinho e o ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que foram diretores da primeira diretoria da AJUF eleita. Em 1988, nós tivemos a criação dos 5 tribunais regionais federais e, com a expansão da Justiça Federal, a AJUF também se expandiu. Hoje, nós temos cerca de 2.000 filiados espalhados pelo Brasil inteiro. São 28 diretores comandando uma AJUF forte e combativa. Uma AJUF que sempre esteve presente na vida institucional do Brasil. Para isso, ela cumpre o seu papel. Hoje, se discute muito a respeito do teto remuneratório. A AJUF foi uma das principais lutadoras pelo teto remuneratório moralizador. E isso nós continuamos lutando e essa é a nossa posição. Se há abusos, o Conselho Nacional de Justiça, que foi o órgão encarregado de realizar o controle administrativo e financeiro do Judiciário, deve agir, porque para isso ele foi criado pela emenda 45 da Constituição. Nós, neste momento também, estamos lançando um livro que os senhores podem perceber nas bancadas. Nós estamos lançando um livro em homenagem aos 45 anos da AJUF. Esse livro ele tem distribuição gratuita e ele trata de questões relativas à Justiça Federal. São artigos doutrinários sobre a Justiça Federal, de inúmeros autores. O ministro Reinaldo aqui é um dos autores. Aqui temos vários que também escreveram. Então, é um motivo de muita honra para nós, também nesse momento, lançarmos este livro. A AJUF, ela defende o Judiciário
E, defendendo o Judiciário, a AJUF defende a independência dos juízes para julgar. Sem que os juízes tenham independência, não é possível se fazer um judiciário forte. Não é possível que nós tenhamos um judiciário garantidor dos direitos consagrados na Constituição. Eu agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o senhor presidente do Senado Federal por essa recepção, por essa homenagem que faz à Associação dos Juízes Federais e desejo a todos um profícuo dia e uma profícua semana e que a AJUF continue lutando pela defesa dos seus direitos, dos seus associados e também colaborando com um judiciário mais forte, com um judiciário mais independente e com um judiciário que atenda o que determina a Constituição Federal. Muito obrigado.